Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta da novela O Cravo e a Rosa, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no like e no joinha, porque é super importante. Vamos ao vídeo. Na fazenda, Petrúquio e Catarina estão abraçadinhos na cama. Nisso, Petrúquio escuta o pio da coruja e fica nervoso. E a Catarina diz: que foi, Petrúquio? O Petrúquio diz: a minha vozinha sempre dizia que quando uma coruja piava assim, pertinho, não era um bom sinal. E a Catarina diz: ah, Petrúquio, aqui é o fim do mundo, é uma fazenda, a coruja fica onde quer, mas não se preocupe, porque agora que nós nos entendemos, nada de mal irá nos acontecer. E a Catarina beija o Petrúquio. E no outro dia, cedinho, o Ezequiel chega na fazenda para falar com Petrúquio. E o Calixto diz que o Petrúquio acabou de entrar para trocar de roupa, porque a Catarina, agora que se entendeu com o Petrúquio, quer que ele esteja sempre limpinho. E o Calixto pergunta o quê o Ezequiel quer com o Petrúquio. Ezequiel diz que é assunto dele e entra. Enquanto isso, no quarto, Petrúquio diz para Catarina que não sabe por que ele tem que trocar de roupa, se já vai sujar de novo. E a Catarina diz: ah, Petrúquio, não repita mais essa asneira. E o Petrúquio diz: só se você me der um beijinho. E a Catarina diz: você anda muito assanhadinho, não é, Petrúquio? E o Petrúquio diz: ah, Catarina, passei meses e meses nessa cama, dormindo do teu ladinho, sentindo o teu cheirinho, e não podia nem te tocar. Agora o que eu quero é um beijo. E os dois se beijam. Logo em seguida, Petrúquio chega na sala e o Ezequiel está lá o esperando. E o Petrúquio diz: ah, você veio falar com a Catarina, eu sei que vocês estavam de combinado para atrapalhar o casamento da Marcela e do Batista. Eu vou chamá-lo. E o Ezequiel diz: não, eu preciso falar aí com você, Petrúquio. E o Petrúquio diz: se for comigo, desembuche que eu preciso ir para a cidade entregar queijo. E Ezequiel diz a dona Marcela: ela quer se encontrar com você. Ela disse que é um assunto de vida ou morte. Ela precisa se encontrar com você, Petrúquio. E o Petrúquio diga para aquela sirigaita, riégua, que eu não tenho nada para falar com ela. E me admira o senhor, uma pessoa bem vestida, bem apresentada, educada, deixar que Marcela, fique colocando uma coleirinha no seu pescoço. E o Ezequiel diz: a minha dedicação a Marcela vai além do que você possa compreender, Petrúquio. Eu gosto dela demais. Sem ela é como se eu nem estivesse vivo, mas não foi por isso que eu vim falar com você, Petrúquio. E ela mandou dizer que sabe de um segredo da Catarina. E Petrúquio disse: segredo? Segredo? De Catarina? Catarina está escondendo alguma coisa de mim? E Ezequiel disse: sim. Marcela garante que sim. Eu acho que vale a pena você ir falar com ela. E o Petrúquio diz: ah, e o que é que Catarina podia estar escondendo de mim, hein? O Ezequiel diz: eu acho que tem a ver com o dinheiro que foi roubado. Ao menos foi o que a Marcela me deu a entender. E o Petrúquio diz: o dinheiro, a herança que foi roubada, isso? O senhor acha que a Marcela tem uma pista do dinheiro? E Ezequiel diz que não sabe. Enquanto isso, na pensão da Dalva, o delegado chega lá para falar com o professor Edmundo de novo e diz que tem umas perguntinhas para fazer para ele. E o professor Edmundo diz: mas de novo, nos falamos ontem. E o delegado diz: são algumas perguntinhas de rotina. E o professor diz: então, pergunte, não tenho nada a esconder. E o delegado diz que gostaria de falar com o professor Edmundo a sós e pede com licença para a Dalva e a Candoca. No quarto, Dalva e Candoca estão conversando. Candoca, preocupada, diz: mamãe, será que o delegado está desconfiado do professor? E a Dalva diz: sim. Creio que sim, minha filha. Mas você viu a felicidade do professor? Mesmo depois que ele soube do roubo das apólices. E a Candoca diz: ah, mamãe, eu acho que o professor não roubou nada, ele seria incapaz de fazer isso. E a Dalva diz: ele teve a oportunidade de descobrir onde está o cofre, sim. Ele deu aulas para Bianca muito tempo lá na sala de estudos. E deve ter encontrado a senha, Candoca. E a Candoca diz: não, mamãe. Eu fico triste quando a senhora fala assim. O professor seria incapaz de roubar.
E a Dalva diz, no primeiro momento também não suspeitaria dele, mas ele ficou muito feliz, mesmo depois que soube do roubo das apólices, sendo que a Catarina iria emprestar o dinheiro para ele. Um homem desempregado ficar feliz assim? E a Candoca diz, mamãe, entenda, o professor é uma alma romântica. Ele está feliz pelo simples fato da Bianca o amar. Por isso ele está feliz. Ele não se importa com o dinheiro. Enquanto isso, o delegado está interrogando o professor Edmundo. E o delegado pergunta por que o professor estava tão feliz. E o professor Edmundo diz que estava feliz porque a Catarina ia emprestar o dinheiro para ele abrir a escola. E ele não sabia do roubo das apólices. E o delegado diz, mas e agora? Já que sabe do roubo das apólices, por que continua tão feliz? E o professor Edmundo diz, porque ela me ama. E o delegado diz, ela quem? E o professor Edmundo diz, a Bianca, ora. E o delegado diz, a Bianca, filha do banqueiro Batista. E o professor Edmundo diz que sim. E o delegado diz, rapaz, quer sujar a honra da moça que está de compromisso, que já tem um pretendente, que o próprio pai aceitou, que é o doutor Teodoro. Você está querendo me dizer que a Bianca namora vocês dois? E o professor Edmundo diz, não, longe de mim prejudicar a honra da Bianca. E o delegado diz, então vou perguntar mais uma vez, por que está tão feliz, rapaz? E o professor Edmundo diz, porque o céu é azul, porque o sol brilha, porque o mundo é lindo. E o delegado diz, você é louco ou está tentando se passar por louco, E o professor Edmundo diz, doutor delegado, eu tenho lido tantos poemas lindos, vou recitar um para o senhor. E começa a recitar um poema para o delegado. O delegado diz, chega. E o professor Edmundo diz, mas é um poema tão lindo. É a história de um rei que se apaixonou por uma jovem moça e ela morreu antes do casamento. E mesmo no caixão, ele a coroou. Não é lindo? E o delegado diz, lindo, isso é horripilante, credo. Ou esse rei era louco? Aliás, com certeza era doido. E o senhor está tentando se passar por louco para me confundir. Só pode, ó. Rapaz, nós voltaremos a conversar. E o delegado vai embora ainda mais desconfiado do professor Edmundo. Na casa do Batista está conversando com o doutor Teodoro. Nisso a Marcela avisa que vai fazer uma visitinha para o seu Joaquim. A Marcela sai, nisso o delegado e o Sugismundo chegam ali para conversarem com o Batista. Batista pergunta o que o delegado quer e o delegado diz que interrogou o professor Edmundo e o professor Edmundo falou que também é pretendente à mão da Bianca. E a Mimosa está ouvindo tudo e o Batista diz que atrevimento daquele rapaz. E o doutor Teodoro diz, em outros tempos isso seria o suficiente para que eu o desafiasse para um duelo, mas eu sou um homem moderno. O que importa é que a minha Bianca me enche de elogios, só abre a boca para dizer que sou garboso, inteligente e bem apessoado, né? E o Batista diz a verdade, eu mesmo constatei. A Bianca tece os maiores elogios ao doutor Teodoro. E o delegado diz, sério? E o Teodoro diz, sim. Diante disso, por que eu iria me importar com o que diz um professorzinho de meia tigela? E o Batista diz, bom, eu gostaria que o senhor delegado mantesse tudo em sigilo, porque o povo gosta de falar, né? E a honra da minha filha está em jogo. E o delegado diz que manterá o maior sigilo, que não comentará com ninguém, mas que o professor parece doido, que não bate bem, que o depoimento dele foi muito confuso. E o Batista diz, então, você desconfia do professor? E o delegado diz, sim, cada vez mais, ele está em maus lençóis. E nisso, o Batista vê que a Mimosa está ali ouvindo a conversa e manda a Mimosa sair dali. Mimosa volta para a cozinha. E diz o professor está correndo perigo. Enquanto isso, na casa da Bárbara e da Lourdes, elas estão conversando. E a Lourdes diz que está preocupada porque acha que o mudinho fala. E a Bárbara diz que também. Que assim como que não quer nada, ela ouviu ser um som da boca dele, tipo, quando ele se assustou,
ela teve a impressão que saiu um som da boca dele. A Bárbara e a Lourdes dizem a mesma coisa. E a Lourdes diz que vai achar uma médica para tratar o mudinho. E a Bárbara diz que vai junto. Mimosa corre contar para Bianca que o professor está em maus lençóis, porque ele disse que era pretendente da Bianca para o delegado. O delegado perguntou para o Batista e o Batista disse que não, que é mentira dele, que o pretendente da Bianca é o Dr. Teodoro. E a Bianca diz: Mimosa, eu aceitei o cortejo do Dr. Teodoro porque a Marcela pediu para agradar o papai e fazendo isso eu prejudiquei o professor. E agora? E a Mimosa aconselha a Bianca a falar com o professor, dizer para o professor fugir da cidade. Bianca, como está de castigo, diz que vai mesmo assim falar com o professor. Mimosa diz que ela precisa tomar muito cuidado. E nisso, o Calixto chega. E a Mimosa diz para o Calixto que se o Calixto levar a Bianca até a casa do professor Edmundo e trouxer ela de volta sem que ninguém a veja, a Mimosa dá um beijo no Calixto e até deixa ele dar um abraço bem apertado. E o Calixto diz que leva, mas que a Mimosa tem que cumprir o prometido. Enquanto isso, Marcela vai no hotel falar com o Joaquim e diz: papai, o senhor já pensou em fazer alguma coisa para saber se o Januário realmente tem jeito para negócios? As nossas fazendas estão na família há gerações, papai. Não pode pôr tudo a perder, ele tem que merecer a fortuna. E nisso, o seu Joaquim chama o Januário e a Marcela vai embora. Marcela está saindo do quarto do Joaquim, toca o telefone, ela atende e é da recepção avisando que o Petrúquio está ali, esperando por ela. Marcela chega para falar com o Petrúquio diz: eu já estava cansado de ficar aqui, eu já estava indo embora, isso sim. E a Marcela diz: ai, Petrúquio, eu só quero te ajudar, tenha paciência. E o Petrúquio diz: o dia que você quiser me ajudar, esse teto cai na minha cabeça, isso sim. Marcela dá risada e o Petrúquio diz: bom, Marcela, desembucha logo de uma vez, porque aí que você faz tanta questão de falar comigo. E a Marcela diz: vamos ao bar, conversaremos melhor. E o Petrúquio diz: não, você desembucha logo, porque eu tenho muita da coisa para fazer. E a Marcela diz: Petrúquio, é um assunto delicado, preciso conversar com calma com você. Vamos conversar ali no bar. Eu não estou te convidando para ir para o meu quarto. Vamos, Petrúquio. E o Petrúquio diz: ô Marcela, você fique sabendo que eu vou sim. Petrúquio e Marcela entram no bar e o Petrúquio diz: desembucha, o que você tem para me falar da Catarina? Na fazenda, Neca, diz: ô dona Catarina, agora que a senhora já teve a lua de mel, me diga, vai, como que é? E a Catarina diz: Neca, que pergunta é essa? E a Neca diz: Catarina, se eu não perguntar para você, para quem que eu hei de perguntar, hein? E a Catarina diz: ai, Neca, é maravilhoso, nunca pensei que fosse tão bom. E a Neca diz: é bom. E a Catarina diz: sim, mas não dá para descrever em palavras. A Neca diz: Catarina. E a Catarina diz: é um contentamento, Neca. É um contentamento assim que eu me sinto até uma outra mulher. Enquanto isso, na casa do Batista, Mimosa faz a Bianca pôr um chale assim grande, um lenço na cabeça para não ser reconhecida nas ruas. E diz para Bianca só tirar o disfarce quando chegar dentro da casa da Dalva, para ninguém ver ela nas ruas. E a Bianca diz: ai, Mimosa, eu não vou ficar me escondendo. Não importa se o papai descubra que eu fui falar com o professor. E a Mimosa diz: não é questão do seu pai, Bianca. E se o delegado vê? Hein? Pode acabar prejudicando o professor Edmundo. Calixto diz até que a senhora tem os miolos, hein? E a Mimosa diz: se eu tivesse nascido homem, teria outro futuro. Mas nasci mulher, né? Fazer o quê? Não sou como você, seu Calixto, que nasceu jeca e vai morrer jeca. E o Calixto diz: a mãe abria a boca para elogiar. E recebo patada. E a Mimosa pede 1000 desculpas e diz que está nervosa. E diz para o Calixto que ele precisa levar a Bianca até a casa da Dalva e trazer de volta sem que ninguém veja que a Bianca foi falar com o professor.
Enquanto isso, Bárbara e Lourdes vão se encontrar com uma médica na confeitaria e elas dizem para a médica que tem um amigo, que é mudo, mas que elas viram no momento em que ele se assustou que saiu um som da boca dele e que elas acham que ele pode sim voltar a falar, porque elas acreditam que ele não tem problema nas cordas vocais, e sim que seja algum trauma, alguma coisa que faz com que ele não consiga falar. A médica pergunta que relação elas têm com esse mudinho, e elas dizem que ele é amigo delas, apenas isso. Na casa do Cornélio, a Josefa vai falar com o Heitor e diz: Heitorzinho, pode contar a verdade, vai, onde estão as apólices? E o Heitor diz: mamãe, eu já falei que eu não peguei as apólices, olha que esse peso pode cair na sua cabeça. E a dona Josefa diz: que absurdo é esse? Eu sei que você pegou as apólices e não quer dividir comigo com a Dinorá. Hein, Heitor? Nisso, Heitor diz que não pegou, que ele pegou folhas em brancos, que elas viram. E nisso a Dinorá chega no quarto e diz para a dona Josefa que a dona Josefa precisa sair com ela. E no hotel, Petrúquio diz: ô Marcela, o que é que você tem para me dizer? Desembucha? E a Marcela diz: nossa, quanta ansiedade, dá para perceber que você gosta dela. E o Petrúquio diz: se eu gosto ou deixo de gostar, é problema meu, não seu. Ô Marcela, vai, desembucha, diga logo o que é que há. E a Marcela diz: eu soube, não me pergunte como, que você e a Catarina estão em plena lua de mel. E o Petrúquio diz o quê? Marcela, pois fique sabendo que nós estamos em lua de mel sim. E fique sabendo mais ainda que eu sou o homem mais feliz desse mundo. Olha o meu sorriso. Marcela dá risada e diz: bom, ela deve estar feliz. E o Petrúquio disse: muito, mas muito feliz. Posso saber por que você puxou esse assunto? E a Marcela diz: eu sei o porquê a Catarina se entregou a você. E o Petrúquio diz: égua, você não tem o direito de falar da minha vida e da vida de Catarina. Eu vou me embora daqui agora. Aliás, eu não devia nem de ter vindo, só vim mesmo porque acreditei que você pudesse ter uma pista da fortuna que roubaram da Catarina, que foi o que o Ezequiel falou para mim. Marcela diz: o que eu sei é muito pior. Petrúquio diz: pior? Marcela diz: sim, a Catarina só se entregou a você porque o Batista exigiu, Petrúquio. Exigiu. E o Petrúquio diz: como é que é? O quê? E a Marcela diz: sim, o Batista tinha medo que você devolvesse a Catarina, porque pela lei o casamento de vocês não era um casamento de verdade, né? Porque não tinha sido consumado ainda, poderia ter sido anulado a qualquer momento. E o Petrúquio diz: mas o doutor Batista perguntou mesmo se eu pensava em devolver a Catarina. Marcela diz: sim, o Batista morre de medo de um escândalo. Ele só entregou a fortuna para a Catarina com essa condição, que ela tornasse o casamento um casamento de verdade. Quer uma prova, Petrúquio? Depois que o dinheiro foi roubado, ele levou mais dinheiro para ela, não é? Essa é a prova. O pai só levou o dinheiro porque ele descobriu que a Catarina cumpriu a promessa. Por isso ele deu mais dinheiro para ela depois que roubaram a fortuna. E o Petrúquio diz: não. Catarina me abraçou e me beijou porque gosta de mim. Marcela começa a rir da cara do Petrúquio e diz: você acreditou nessa mentira? Como você é tonto, Petrúquio. Você é tonto. Ela só queria o dinheiro para poder te abandonar e ir embora do país. Foi por isso que ela se entregou a você. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharam, gente? Essa Marcela não presta, né? Escreva nos comentários o que você acha da Marcela. Muito obrigada e fiquem com Deus.